Olá, meu nome é Giovânia, eu estudo na UEMA, faço o curso de Química e hoje eu venho fazer uma revisão sobre o estado físico para o Enem. Estado físico. Vamos começar primeiramente perguntando o que é matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, sendo constituído de átomos e moléculas, podendo se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso. O que são o estado físico da matéria? A matéria é encontrada em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. O que define a sua forma são as características como as forças atuam nas moléculas, pressão e temperatura. O estado físico, ele funciona através da molécula, a pressão, que é a pressão da temperatura. Quando para se tornar o sólido, ele precisa ter uma pressão de aquecimento para que ele possa ter a fusão, se transformando em líquido. E do líquido haverá uma pressão maior ainda para que ele se torne em estado gasoso. Estado sólido. Neste estado, as moléculas permanecem bem unidas, além de possuir a sua própria forma e volume constante. Quando o sólido, os átomos vão estar bem unidos, que para haver uma quebra entre esses átomos, haverá uma pressão, ou seja, um sobreaquecimento. Um exemplo de estado sólido são o tronco de uma árvore, o gelo, a mesa, a barra de ferro ou de metal. O tronco, para que ele vire gasoso, ele vai haver um aquecimento, ou seja, vão lançar um fogo até que ele se evapore. O gelo é a mesma coisa. Para ele sair do cubo de gelo para o líquido, ele tem que ser sobreaquecido. Para sair do sólido, haverá um sobreaquecimento para que vire o líquido. O estado líquido, a apresentação, uma menor junção das moléculas e uma maior estado de agitação, que apresenta uma forma variável, pois adapta facilmente e volume constante. Ou seja, já no líquido, depois que a gente passamos do sólido, ele vira líquido. A gente pode botar em qualquer forma. Num copo d'água, ele vai se acomodar num copo ou numa jarra. Ele vai ser facilmente ter uma facilidade para armazenamento, já que ele está na forma líquida. O exemplo: água, óleo, suco de manga, leite, etc. são um formato de líquido. E do líquido, para se transformar em gasoso, a gente vai ter que ter um aquecimento maior ainda do que foi do sólido. Por exemplo, da água. Para eu sair do cubo de gelo, eu aqueço a 0 grau. Para o líquido gasoso, eu tenho que aquecer a 100 graus Celsius para sair no estado gasoso. Estado gasoso. Intensa movimentação pelas partículas que formam a matéria devido a que as forças de ligação são bem menos intensas, assim como as formas e volumes muito variáveis. No estado gasoso, os átomos vão estar muito mais distantes, por isso ele vai ter a forma de gás. Ele vai ter a maior movimentação e o volume dele vai ser mais variável do que o líquido. Os exemplos são o ar, o gás hélio, evaporação de rio e mares, transpiração, respiração de animais e vegetais. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido através do aquecimento. A fusão ela é utilizada para eu sair do sólido para o líquido, que da água é 0 graus Celsius, para que eu possa sair do sólido para o líquido. A evaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, através da calificação aquecedor de ar
ebulição, chá fervendo, evaporação, roupas secando. Na liquefação ou condensação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido por meio de resfriamento. Por exemplo, a formação do orvalho. A condensação é eu voltando à origem, ou seja, eu estou voltando, eu estou indo da ordem decrescente, estou indo do gasoso ao líquido, ou seja, eu vou diminuir a temperatura para que possa ter um resfriamento, para que ele se condensa a virar líquido, para se formar a origem que é o sólido. Mas a condensação é o gasoso para o estado líquido. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, onde acontece a refrigeração e a água ou outro líquido se transforma em gelo. É o líquido se solidificando, ou seja, ele voltando para sua origem, que era sólido. Vai resfriar mais ainda. A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou vice-versa. Exemplo, naftalina e o gás carbônico. A sublimação é um pulo, de eu sair do sólido e diretamente para o estado gasoso, que é o estado final. E também temos os outros estados físicos, que é o plasma, é o gás ionizado, onde as suas partículas tiveram os seus elétrons arrancados e exclusivamente se acredita que grande parte do universo seja em forma de plasma. Aqui é o mapa, mostrando aqui, ó. Vejam que é o sólido, que é a sublimação. Eu saio do sólido, vou diretamente para o gasoso. Ou eu saio do gasoso e vou diretamente para o sólido. E a solidificação é eu sair do líquido diretamente para o sólido. E fusão é eu aquecendo a temperatura para transformar meu sólido em líquido. E eu aqueço mais um pouco, eu terei a vaporização, que é o líquido se transformando em gás. Já na liquefação, é eu pegando o gás, o gasoso, resfriando ele e tornando novamente em líquido. Quando eu faço liquefação ou solidificação ou sublimação, eu tenho que resfriar as substâncias. Quando eu quero transformar em líquido ou gasoso ou fusão ou vaporização, eu tenho que sobreaquecer a temperatura. Agora vamos fazer uma pequena perguntas. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregados para evitar barata em roupas, funde em temperatura superior a 80 graus Celsius. Sabe-se que a bolinha de naftalina, a temperatura ambiente, tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da letra A, fusão, sublimação, solidificação, liquefação ou ebulição. No caso, eu saindo ele é um sólido que ele aos poucos vai se transformando em um gás. Ou seja, ele vai ser a letra D, a liquefação. Letra B, sublimação, que é saindo diretamente do sólido, pulando logo para o gasoso. A segunda questão. A água pode ser encontrada na natureza no estado sólido, líquido ou gasoso.
Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro, através de um processo que receba nomes específicos. Um desses casos é quando ele muda do estado gasoso para o líquido. Assine a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Essa eu vou pegar um estado gasoso, um gás, e quero transformar ele em um líquido. Ou seja, eu vou ter que resfriá-lo, transformando em uma condensação, ou seja, a letra D, que eu vou condensá-lo para que ele transforme em líquido. Letra D, condensação. Terceira questão, observe. Primeira, uma pedra de naftalina deixada no armário. Segundo, uma vasilha de água deixada no freezer. Terceiro, uma vasilha de água deixada no fogo. Quarto, derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses casos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Letra A. Primeira é a sublimação. Segunda, solidificação. Ou terceira, evaporação. Ou quarta, fusão. Ou letra B. Sublimação, evaporação, solidificação. Ou letra C, fusão, sublimação, evaporação, solidificação. Letra D, evaporação, solidificação, fusão, sublimação, evaporação. Letra E, evaporação, sublimação, fusão ou solidificação. A resposta é a letra A, porque como na resposta anterior, a pedra de naftalina ela é sublimação, porque ela sai do estado sólido, vai diretamente para o estado gasoso. E uma vasilha deixada no freezer, eu vou fazer solidificação, ou seja, ele está no estado líquido e eu vou resfriá-lo para que ele vire um sólido. E uma vasilha deixada no fogo, ou seja, eu vou ter a evaporação. Eu vou deixar lá até que a água completamente evapore. E o último, derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, é uma fusão, ou seja, eu tenho que aquecê-lo para que ele se torne outro estado. Bom, espero que tenham gostado. Espero que essa revisão que eu acabei de realizar possa ajudar ou facilitar a tirar uma boa nota no Enem.